Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso, Deus Altíssimo, Deus único, Deus perfeito, em Tua presença, Pai, entramos para agradecer por mais uma oportunidade, Pai, de vida, esse privilégio, esta honra, Pai, de o Senhor nos conceder mais um dia de vida, Pai, e estarmos aqui reunidos novamente, online, para aprender, Pai, sobre o Senhor, para aprender como evidenciar o Senhor, não somente em fatos, mas também em atitudes. Agradecemos ao Pai por todas as coisas, pela nossa saúde, pelo alimento que o Senhor coloca em nossas mesas. Pedimos ao Pai que o Senhor nos conduza mais neste momento, para que possamos compreender, Pai, esta aula da melhor forma e que, acima de tudo, Pai, possamos sempre olhar para o alto, olhar para o nosso alvo e assim aplicar, Pai, esse conhecimento em nossas vidas. Pai, nos ajude, nos conduza o Ranieri nessa aula, que ele possa se lembrar de tudo que ele estudou e que nós possamos compreender de uma só maneira. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Obrigado, Davi. Obrigado a todos por estarem mais uma vez aqui participando das aulas. Deixa eu pegar o fio da meada da aula passada. Pensando sobre evidências, a gente tem, então, duas abordagens ou duas linhas que são evidências clássicas e evidências históricas. Evidências clássicas, ela vai se ater mais aos pensamentos ou à razão, ou de maneira mais filosófica ou estruturada, enquanto debate, enquanto estrutura de pensamento. A evidência histórica, ela vai percorrer, então, o caminho da materialidade, digamos assim. Vai buscar as evidências por meio da arqueologia, vai buscar as evidências por meio dos escritos, dos ensinos, dos testemunhos, seja internos ou externos. Então, evidências históricas têm evidências internas e externas. Então, tudo que é tangível, tudo que está relacionado a documento ou materialidade nesse sentido. E essas duas vertentes, esses dois caminhos da evidência, tem um guarda-chuva, né, da apologética. A apologética é a defesa da fé, a defesa das escrituras. Então, apologético, a defesa das escrituras, a esse grande guarda-chuva que comporta as evidências, sejam clássicas ou históricas. E nas históricas, sejam evidências internas ou evidências externas. Nós estamos preparando o caminho, preparando um terreno para chegar num ponto clímax, que é a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A gente já poderia ter ido direto para esse ponto. Só que ia faltar alguns dados, ou ia faltar alguns ensinamentos para municiar vocês de fatos, de argumentos, ou de entendimento, para, na possibilidade de defender a sua fé, você poder argumentar ou apresentar isso que a gente está falando. É muito comum professores de filosofia, professores de ciência, professores que não têm uma fé em Deus, serem mais militantes, assim, no que diz respeito ao ateísmo, o contrário às escrituras, e o jovem, seja na escola, no colégio, na academia, né, na faculdade, se vê meio que refém dessa figura de autoridade que é cheio de dados, cheio de fontes, cheio de bibliografia, como rebater tudo isso. Então, eu estou mostrando para vocês de onde vêm, às vezes, esses pensamentos, né? São oriundos de onde? Eles pensam como pensam, por quê? E a gente está pensando junto, estruturando para fortalecer a nossa fé de que a nossa fé em Jesus Cristo, a fé cristã, ela é também uma fé racional, uma fé que tem evidências, que tem estrutura. Ficou alguma coisa da aula passada que vocês queriam comentar, ou debater, ou resgatar, ou talvez complementar o que a gente falou? Se eu perguntar para a Isabelle e para a Bela, ela sabe dizer tudo, Belle? E para o Rafa, não sei se ele cochilou na aula passada. Não, a gente não cochilou. Nada, não. Preste atenção aí. Então tá, beleza. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e a gente vai começar a pensar sobre isso. Vamos pensar sobre visões religiosas. De uma maneira geral, as visões religiosas,
ou sem religião, ela parte de 4 caminhos. Nós temos uma visão teísta, com T, mas também poderia ser chamada de deísta, com D. Mas aí acho que a gente já falou na aula passada, né? O teísmo acredita que Deus fez tudo, acredita na existência de um Deus, de uma figura suprema, criadora, autor de todas essas coisas, autor do mundo, das coisas visíveis e invisíveis, este ser incriado, todo-poderoso, todo conhecimento, além do tempo e do espaço, que não tem começo e nem fim. As principais religiões que defendem essa ideia são as maiores do mundo, em termos de adeptos: cristianismo, judaísmo e islamismo. Todos eles têm a figura de um Deus único e poderoso. A outra visão religiosa é o panteísmo. Panteísmo é a visão que Deus é tudo. Deus é a natureza, Deus pode estar dentro de você, Deus pode estar fora de você, Deus pode estar no animal. O hinduísmo, o budismo, a nova era defendem essa visão. Os budistas, inclusive, vão além, né? Porque eles não só compreendem a natureza, como fosse a natureza desse Deus em todas as coisas, como eles protegem tudo que é ser vivo. Eles são incapazes de matar, por exemplo, uma minhoca. E a gente tem o ateísmo, que é a certeza de que não há um Deus. Tá? Isso descende às ideias do humanismo, do naturalismo, a ideia fixa ou a certeza fixa da inexistência de Deus. Quando não há uma certeza sobre a inexistência de Deus, aí se vai mais para a visão do agnosticismo. Os agnósticos não têm certeza sobre a existência de Deus. O que é que Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, fala para a gente? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E é interessante porque Paulo está revelando isso para a gente, de que os atributos de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, a figura de Deus, ela é demonstrada, ou Deus se revela pelas coisas que ele criou. Tem um designer, tem uma assinatura, tem uma digital, e ele se dá a conhecer também pelas coisas que ele fez, que ele criou. Então, seus atributos invisíveis, mas que no grego é chamado de aoratos. Aoratos, ela tem uma partícula negativa antes, que é o a. Então, a gente usa isso em português também. Por exemplo, analfabeto. Analfabeto é a pessoa que não é alfabetizada. Acéfalo, pessoa que não tem cérebro. Né? Esse A é uma partícula negativa. Então, o aoratus vem de oratus, que quer dizer aquilo que é visível, aquilo que pode ser enxergado. Ele está dizendo que esses atributos não vistos, aoratus de Deus, ele se permite que sejam vistos, ou sejam vistos claramente, por isso que tem assim, ó, invisíveis ou aoratus, porque desde a criação do mundo, os atributos, os aoratos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido oratos, têm sido visíveis. Né? Na verdade, é cataural, em grego está cataural, que é percebido, se percebe claramente, se dá para entender. E isso é compreendido. Veja, compreendido vem de noel, que quer dizer, dá para ser entendido, você consegue pensar sobre, você consegue ponderar, você consegue prestar atenção, você exercita a razão, o conhecimento, o pensamento, você analisa de maneira crítica. Então, Paulo está dizendo, por meio desse versículo, que através das coisas criadas, se você se debruçar a procurar entender, a ponderar, a considerar, a prestar atenção, pensar sobre, você vai chegar à conclusão de que tudo que foi criado por um ser maior do que todas estas coisas. Você vai eliminar o acaso, digamos assim. Então, por meio das coisas criadas, a gente pode considerar que existe um criador nesse sentido. O ateísmo vai contrário a isso. O ateísmo,
E aí o ateísmo vem do atheos. Theos, em grego, é Deus. E aí a gente tem uma partícula de negação antes. Sem, não, sem Deus. Eles consideram essa visão de sem Deus, de tentar especular ou trazer uma outra razão para a criação, o início de todas as coisas criadas. O interessante é que o ateísmo ele começou como um insulto até o século XVI. Chamar alguém de ateu era um insulto, não era uma coisa bonita. Só foi a partir do século XVIII, XVII, XVIII em diante que, ao invés de ser um insulto, se tornou uma ideologia, se tornou uma maneira de se viver, se tornou quase que uma filosofia. E aí o ateísmo se dividiu entre o ateísmo prático e o ateísmo teórico. O que era o ateísmo prático? O ateísmo prático é alguém que considerava como um estilo de vida viver sem uma figura divina para dirigir, para aconselhar, para ele considerar no dia a dia. Então ele considerava a sua vida sem a dimensão de um ser divino que guiasse, que ele pudesse consultar, que pudesse interferir sobre a sua vida. Ele estava vivendo de maneira completamente alheia a essa figura e era o seu estilo de vida. O ateísmo teórico, ele já vai se debruçar a estruturar essa sua crença em, em filosofias, em axiomas, em estruturas de pensamento. Ele vai ser mais prático, ele vai ser mais militante, ele vai conseguir produzir documentos para explicar por que ele não é ateu e tentar, às vezes, até convencer outros sobre o ateísmo. Então, a gente está falando sobre o significado do ateísmo e a evolução dele, em se passar de um insulto, ali do século XVI, para chegar a ser uma ideologia, uma filosofia de vida, uma maneira prática ou teórica de se estabelecer. E esse Azinho que a gente tem aqui é o símbolo do ateísmo. Cada religião ou não religião, como tem um símbolo, o ateísmo é esse símbolo aqui. Se você encontrar em algum livro, às vezes ele até substitui por um círculo e um triângulo dentro de um círculo com um tracinho embaixo. É como se fosse uma flecha, uma seta dentro de um círculo. Também você pode encontrar isso. Então, por onde se deu o desenvolvimento do ateísmo? A gente pode pensar em vários começos, tá certo? Mas vamos pensar no século V a.C. Tem dois filósofos que eu trouxe para essa conversa, que é o Protágoras e Demócrito. O Protágoras e o Demócrito foram filósofos ali do século V a.C. que começaram a questionar a existência dos deuses na Grécia Antiga. Ô, Ranieri. E lembra, era um modelo de sociedade em que existia uma pluralidade de crenças em divindades. Existia um panteão de deuses, não é? Um panteão de deuses. E deuses para todas as manifestações da natureza, deuses para a guerra, deuses para o amor, deuses para a cidade, deuses pessoais, deuses familiares. Então, o Protágoras e o Demócrito foram um dos primeiros a questionar de maneira aberta, estruturada e documentada. Eles começaram a questionar a existência dos deuses na Grécia Antiga. Até então, a gente tem filósofos... Alguém levantou a mão aí, não? Sim, a Isabelle. Pois não, Isabelle. Teve uma aula de física que um professor meu, que ele falou que ele era agnóstico porque ele não tinha certeza, mas que ele tinha comentado de um livro pra gente, de um filósofo que se considerava ateu desde que ele era criança, porque ele foi ensinado assim, e ele resolveu fazer um livro, que o nome do livro eu fui pesquisar é Deus Existe, que é um livro onde basicamente ele tenta provar a inexistência de Deus com base em provas, vamos dizer assim, né? E o objetivo dele era chegar em um momento onde tinha provas incontestáveis de que Deus realmente não existia. Só que o engraçado desse livro, o legal dele, que eu quero ler esse livro ainda um dia, não cheguei a ler, que é que no meio do livro ele começa a perceber que não tem como não existir um Deus. E aí ele deixa de lado o ateísmo e ele passa a começar a acreditar e a estudar mais sobre isso, e o livro começa a ter um outro rumo.
só um comentário mesmo para falar que quem quiser ler, deve ser um livro muito interessante. O nome é Deus Existe. Muito bom trazer essas experiências e essas vivências, acrescenta muito, de fato. A gente tem... Pois não? Muito bom. Olha aí, pessoal. Anotem aí para ficar como referência para vocês. O próprio Augusto Cury, né, era um ateu que foi estudar Deus e se converteu. Uhum. Olha que bacana. O próprio C.S. Lewis era ateu, né? Ou ele foi para essa vertente, né? Acho que ele estava começando com o Tolkien, né? Acho que ele começou com o Tolkien na faculdade e acabou se convertendo. É muito interessante pensar sobre isso. A gente tem filósofos antes que eram filósofos atomistas, que consideravam um ser superior, como se tivesse organizado o mundo. Então, não considerar a existência de deuses entre os filósofos, basicamente começou de maneira mais estruturada, ou de maneira mais racional, né, prática. Eu vou citar o Protágoras e o Demócrito, com essas duas figuras que estabeleceram essas bases. No século I a.C., tem esse sujeito chamado Lucrécio. E Lucrécio escreve esse livro que eu trouxe essa capa para você aqui, chamado De Rerum Natura. É uma obra materialista que nega a intervenção divina. Esse De Rerum Natura tenta estabelecer os fundamentos da criação, ou do naturalismo, ou do desenvolvimento da natureza, sem a ideia da divindade ou de um Deus, mas puramente de maneira natural, né? Nesse sentido. Então, isso já foi no primeiro século antes de Cristo. E chegando na Idade Média. Bom, na Idade Média, pela grande dominância da Igreja Católica, o ateísmo é praticamente inexistente como movimento público. Não quer dizer que não existissem ateus. O que não vai existir é um movimento público do ateísmo. Por quê? Porque questionamentos acerca das doutrinas católicas, dos dogmas católicos, questionar isso era muito arriscado, né? Existia uma punição severa da Santa Sé. Então, questionamentos eram punidos severamente pela Igreja Católica através da Santa Sé. Então, na Idade Média, a gente vai ter uma dominância muito grande, inclusive não só dos dogmas católicos, mas de crendices, de superstições, de misticismo, de lendas. É até um pouco mais extrapolado, digamos assim, é até menos racional. No século XVI, não, XVII, já estamos falando aí sobre o período do Renascimento e do Iluminismo, né? Então, pós-Idade Média, o que é que vem ali? Vem o Renascimento e o Iluminismo. Desde o século XV até o século XVIII, a gente vai ter essa efervescência ligado às ciências, ou ao conhecimento científico, ou o método científico e tudo isso. Então, no século XVII, Baruch de Spinoza, ele propõe uma visão panteísta. Lembra do panteísmo, que é Deus é tudo? Ele começa a estabelecer essa visão do panteísmo, desafiando dogmas religiosos. Então, não é que tem uma figura de um Deus central, mas Deus é tudo em todos e está em todos os lugares, o universo é Deus, tem uma partícula de Deus em tudo que é canto, e essa ideia plural e diluída da figura de Deus. Ainda nesse período, no século XVIII, nós temos filósofos como Voltaire e o David Hume. O David Hume, ou Hume, eles criticavam abertamente a religião. Eram filósofos muito combativos e criticavam a religião organizada e promoviam o racionalismo, né? A razão pura, a razão simples,
longe de dogmas e longe de crenças religiosas. O Hume, ele defende o argumento que todas as religiões populares, elas se iniciariam de paixões humanas, ou desejos humanos, ou vontades humanas, e que essas paixões humanas eram as mais primitivas e básicas possíveis. Era quase como se o ser humano tivesse uma necessidade de ter Deus. E Hume defende o argumento que todas essas religiões populares, se iniciando das paixões humanas mais primitivas e básicas, vêm desses instintos naturais, vêm dessa vontade do ser humano escapar de certas emoções, como medo ou buscar ter esperança. O que, para mim, parece que é mais um argumento a favor da existência de Deus, que é como se a gente nascesse com esse vazio, seja qualquer geração, qualquer pessoa, qualquer civilização, de alguma forma é como se o ser humano tivesse um buraco, um vazio, desejando esse contato com o que é sobrenatural, supremo ou espiritual. Mas ele aponta a ideia de que é uma necessidade humana, é um instinto humano para se ver livre de certas emoções ou de ter esperança em momentos de dificuldade. Para David Hume, a religião se origina do medo e de influências desconhecidas sobre a sociedade humana. E, de certa forma, a religião, na visão dele, ela prospera diante de situações terríveis de medo e de ignorância do futuro. Então, quanto mais caótico tiver o ambiente da sociedade, mais essa necessidade, ou esse afloramento de necessidade da humanidade como a figura divina vai ser maior. O David Hume, ele passa a instigar as pessoas a queimarem qualquer livro que tivesse conteúdo religioso. Lembra que eu disse que tem um ateísmo prático e um ateísmo mais filosófico, digamos assim? Então, a gente já está indo para um ateísmo mais prático, mais militante. Ele instigava as pessoas a queimarem livros religiosos. Então, alguém que manda queimar livros já não é uma boa pessoa, né? A gente sabe quantos ditadores, quantos governos ditatoriais queimaram livros ao longo dos séculos, inclusive bibliotecas inteiras. Com o iluminismo veio o pensamento filosófico e teológico e também um sentimento anticlerical. O que é um sentimento anticlerical? Um sentimento contrário às figuras religiosas, contrário aos padres, os bispos, contrário ao Papa, contrário a essas figuras que exerciam autoridade, em grande parte, na Igreja Católica, né? Pelos mandos e desmandos que eles faziam, pelos erros que eles faziam, trazia consigo uma grande aversão sobre a figura deles e ao papel que eles desempenhavam, mas também contra a própria religião em si. Então, esse sentimento anticlerical aprofundou o crescimento do ateísmo prático. O que Hume queria fazer era uma espécie de faxina na filosofia. Pegar a filosofia e dar uma limpada nela, de modo a se livrar de todas as ideias etéreas, as ideias que não eram concretas, as ideias que não eram práticas, as ideias não pragmáticas. E isso influenciou muito o Kant e o Augusto Comte. O Augusto Comte era filósofo pragmatista e o Charles Sanders Peirce é um empirista lógico que desenvolveu várias dessas ideias de que você tinha que praticar ou fazer experimentos para provar o seu pensamento, né? E inclusive, ele era uma filosofia analítica, uma filosofia que você tem que se debruçar e trazer alguma coisa prática disso tudo. Foi o Hume que influenciou o Kant, o Comte e o Charles Peirce. O Kant, influenciado por Hume, lançou as bases do que a gente conhece hoje como agnosticismo. E ele atribui à Bíblia um valor, mas um valor não espiritual, mas um valor moral. A ideia de que é muito bonito você viver sobre a égide do caráter de Cristo ou dos ensinamentos de Cristo, mas não para salvação, não como algo espiritual, mas como algo moral.
Então, ele atribui à Bíblia um valor moral, negando, inclusive, a possibilidade de se conhecer Deus verdadeiramente por meio da sua palavra, ou de conhecer Deus por meio de outra coisa. Hume desenvolve uma tese para explicar a origem da religião. Esse livro verde aqui, com a capa nova, ele foi publicado em 1779, que é Diálogo sobre a Religião Natural e História Natural da Religião. Em uma dessas explicações, ele diz que a religião tem por base fatores psicológicos e não racionais. Fatores psicológicos e não racionais, essa ideia não veio do Hume, veio de quem? Já começou a vir de quem? Desde do Spinoza, do Voltaire, e assim vai, né? Essas ideias todas começaram lá de trás, para tentar livrar as pessoas dessas questões. Passei demais aqui. Deixa eu voltar mais um aqui. Aqui, é esse aqui. No século XIX, o desenvolvimento foi mais além. Em 1809 até 1882, Charles Darwin, então, publica a teoria da evolução. E a teoria da evolução, ela enfraquece muito alguns argumentos criacionistas. Porque o argumento dele dá base para o naturalismo. Mesmo que ele não tenha estabelecido a base, ou não tenha dito como as espécies vieram ou foram criadas, mas é muito mais sobre como elas se desenvolveram, como elas se adaptaram, como funciona a genética. Essa teoria da evolução foi usada para enfraquecer argumentos criacionistas. E aí, em 1872, 1870, o Bertrand Russell, ele defende o ateísmo como posição filosófica legítima. Agora, não é só mais uma coisa de conceito, de filosofia ou de estilo de vida, mas uma escola de pensamento. Uma escola de pensamento com defensores, com militantes, com bases estruturadas, como ciência, inclusive. Então, o mecanicismo de Descartes, o evolucionismo histórico de Engels, o antissobrenaturalismo de Hume, eles estão formando o pano de fundo, inclusive para a formação da teologia do século XIX. Sim, vão existir teólogos que vão enfraquecer a ideia da existência de um Deus criador, soberano, como a gente encontra hoje. Sabe aquela ideia de um cristão ateu? É possível. Bom, não era possível ter, mas existe essa ideia. Então, no cerne dessa questão, sobre essas posições, está como nós, ocidentais, conseguimos ver o mundo. E a maneira que a gente enxerga o mundo é chamada de cosmovisão. E nós somos muito influenciados pela cosmovisão ocidental. O mundo ocidental bebe da fonte desses filósofos, desses teóricos, que começou desde lá atrás, da Grécia, passando pelo período da Renascença, Iluminismo e tudo isso. O que é que isso traz? Traz para um enfraquecimento da Bíblia. A cosmovisão ocidental deixa de ver a Bíblia como fonte de autoridade máxima. E o Brasil é muito influenciado por isso. O Brasil é muito influenciado pelos positivistas, que atuaram muito na declaração de independência, no movimento de república do Brasil, na construção dessa nação, né? Os positivistas, inclusive, têm um lema que está estampado na bandeira de Minas Gerais. Libertas que será também, né? Então, os positivistas estruturaram a nossa Constituição, enfim. Esse pensamento está muito arraigado no nosso país também. No século XX, bom, a gente tem o pós-Segunda Guerra Mundial. O que acontece no pós-Segunda Guerra Mundial? Ranieri, O aumento... Oi? eu tenho uma dúvida. Será que você pode explicar de novo a cosmovisão ocidental? Eu me entendi muito bem. Ok. Cosmovisão é como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo através dela. E essa lente, ela é feita de um material que, em parte, vem da tradição
em parte vem da maneira como o país ou a sociedade da qual você faz parte foi criada ou fundada, das ideias das figuras predominantes que têm influência sobre a sua língua, a ciência, a religião onde você vive. Nós somos muito ensinados com uma visão de mundo a partir da Europa. Uma espécie de eurocentrismo. Esse eurocentrismo enxerga o mundo a partir dessa visão, desses estudos, desse arcabouço, a partir desse lugar. A gente sabe muito pouco, por exemplo, sobre Japão, China, sobre Oriente, sobre Índia. Esses países orientais, bom, Israel está nesse lugar, né? Jerusalém está nesse Oriente. Países orientais, você não vai ver eles inclinando muito para o ateísmo, porque a visão de mundo deles sempre incluiu isso. Então, lugares orientais, eles têm uma coisa, não só de religião, mas de mística, de misticismo, de ideia de que o ser humano é mais transcendental, que a gente tem uma particularidade, uma existência maior só do que o que a gente consegue ver, do que é material, não é? Então, essa cosmovisão, essa visão de mundo que nós temos, brasileiros, por exemplo, ela é muito influenciada por uma visão ocidental, que advém de toda essa estrutura que a gente está conversando agora. Então, as disciplinas que os pedagogos estabeleceram, o currículo escolar que nós temos aqui no Brasil, as matérias que existem na faculdade, elas são estruturadas análogas a outras que acontecem na Europa ou nas Américas. Então, o que a gente vai estudar é decidido por essas pessoas que têm essa visão de mundo. Não sei se eu estou sendo claro, Davi. Tá sim, compreendi já. Valeu. Isso influencia a maneira da gente ver o mundo. Entendeu? A gente parte de um ponto que é comum para essas outras pessoas ocidentais ao invés de orientais. Isso influencia muita coisa, muita coisa. Inclusive a maneira que a gente conta, a matemática, a estrutura, como a gente coloca os números para fazer contas, influencia muito coisa. A maneira que a gente vê ciência. Não sei, talvez alguém consiga explicar melhor. Oi, Ranieri, Eliana. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E, Ranieri, até o fato de nosso país ser um país laico, acho que já traz isso, essa facilidade de sermos essa cosmovisão que nós temos aqui dentro do nosso país, tão influenciado por todos esses fatores que você colocou, que coloca dentro de uma panela, mistura, e a gente acaba enxergando isso, né, essa influência, faz com que nós tenhamos várias religiões dentro do mesmo país. Tanto é que ele já foi um dia considerado católico, né? Temos as origens africanas, mas é um país laico. E acho que também por toda essa visão, né? Essa cosmovisão influenciada por esses fatores que você acabou de nos passar, né? Exatamente. Muito obrigado, Eliana. Nada. E nós somos muito suscetíveis a mudanças ou abalos ou influências de coisas que acontecem nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. Se eles começam algum movimento, como o movimento woke, por exemplo, isso chega muito mais rápido aqui do que qualquer coisa que é feita no Japão, na Índia, na China, por exemplo, né? A gente recebe mais influência de maneira muito mais rápida desses lugares do que do Oriente, por exemplo, né? Exatamente, perfeito. Obrigado, pessoal. Isso, após a Segunda Guerra Mundial, houve um aumento do secularismo em países ocidentais. Secularizar é justamente tentar tirar tudo que é religioso ou espiritual, né? Em 1960 a 1980, à luz dos movimentos pelos direitos civis, à luz dos movimentos do feminismo, também impulsionaram visões críticas à religião. E aí eu vou fazer um adendo aqui. Por causa dos erros que líderes religiosos cometeram,
os erros dos líderes religiosos colaram nas religiões. E aí colocaram tudo dentro de uma conta só. Então, criticar a opressão, os desvios de conduta dos líderes religiosos, criticar tudo isso também era como criticar o pensamento religioso. Então, os movimentos pelos direitos civis, o feminismo, impulsionaram ainda mais essas visões críticas à religião, e não só impulsionaram visões críticas, como impulsionaram o combate às religiões, nesse sentido. E a partir de 1990, houve um crescimento de comunidades ateias online. O advento da internet popularizou o discernimento dessas informações e a militância, criando verdadeiras comunidades online que também criaram comunidades reais, não só virtuais, mas reais. A partir dos anos 2000, surge um novo ateísmo, é o chamado neo-ateísmo, e a gente tem autores como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. Eles estavam promovendo o ateísmo militante, eles produziam livros, filmes, artigos científicos, documentários, eles patrocinavam congressos em faculdades, debates, sabe? Um ateu debatendo com um pastor, ou um ateu debatendo com um padre, sabe? Esses confrontos de debate. E aí, chegando em 2020, dados mostram um aumento significativo de pessoas que se identificam como ateias ou agnósticos, especialmente em países desenvolvidos. Então, eles começaram a unir a ideia de quanto mais desenvolvido, esclarecido, oculto for um país, mais você deve fugir das religiões, porque para eles não seria algo racional. Então, países europeus, por exemplo, que tinha maioria de católicos, hoje são de maioria de não religião, ou sem religião, né? É até feio, até vergonhoso, em alguns lugares, você dizer que é alguém religioso, né? Em países como a Suíça, por exemplo, que já foi o lugar onde se produzia a Bíblia, né? O lugar onde tinha o celeiro de guardar as bibliotecas, e a Bíblia é um lugar onde você dizer que é um cristão seria algo visto como ruim, como brega, sem sentido. Esse é o mapa do Brasil que mostra para a gente os sem fé crescendo no país como um todo, mas eles ainda são poucos. De 1940, eu acho, até os anos 2000, a gente saiu de 0,2 para 7,3. E o maior contingente de não ateus está no Rio de Janeiro. As 5 maiores cidades são Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Rio Branco e Vitória. Os 5 menores lugares seria Teresina, Macapá, São Luís, Curitiba e Fortaleza. Eu acho que é isso. Estou tentando ver aqui. Então, a gente tem esses números estimados em 12,5 milhões de cidadãos que se declaram sem religião nos anos 2000. Lembra disso? Nos anos 2000. Mas eu vou trazer o censo de 2022 para mostrar para vocês o que aconteceu. Então, a gente tinha 7,3 sem religião nos anos 2000. O censo, ele não tem na pesquisa a pergunta se você é ateu. Tem a pergunta se você é sem religião. Então, pode ser que a pessoa não frequente nada, talvez creia em alguma coisa, mas não frequenta nada e diz que é sem religião. Não é sem acreditar em Deus, mas sem religião. O ateísmo no mundo é dito que tem 749 milhões. 11% da população do mundo se diz ateu. A maioria deles são homens, 56%, para 46% de mulheres. E segundo o levantamento da ONU, países com boa taxa de alfabetização tendem a ser mais descrentes. Quanto mais conhecimento formal, menos fé tem. E quanto mais jovem, mais ateu. Os números dos ateus a maioria está entre 18 e 34 anos. Os 50 mais já cai para 15. Os 65 mais já cai para 7%. Onde é que os países são mais ateus? Suécia.
85% da população na Suécia se considera ateu. E aí, por pressão do governo, a China, a Rússia e o Vietnã. E o Japão também. Eu já falei, né, sobre Salvador, tarará. Aqui, ó. Esse aqui é do censo 2022. O censo mais recente que a gente tem. O Brasil ainda é considerado um país católico com 56%. Já foi muito mais, já foi 70%. Os evangélicos cresceram, agora são 25%. Os espíritas, 3%. Religiões afro-brasileiras, 1%. Outras religiões, 5%. E o sem religião saiu de 7%, que a gente tinha, 7,3%, para 10%. Então, a gente tem 10% da população, aqui em Curitiba, né? Em Curitiba, desculpa, não no Brasil, em Curitiba. Mas no Brasil fica em torno de 12% agora. É um recorte que traz uma ideia de como está o Brasil como um todo. E quais são as razões ou raízes filosóficas do ateísmo? Ok. Eles sempre retornam para a Grécia Antiga, para aqueles dois filósofos que eu falei, mas também para Epicuro. Os epicuristas, aqueles filósofos do prazer, de aproveitar a vida, né, do carpe diem. Então, filósofos como Demócrito e Epicuro, eles tentavam explicar o mundo sem Deus, tentar tirar Deus da equação na hora que ia explicar o mundo. Aí eu falei para vocês sobre Hume, que rejeitou tudo que não pudesse ser provado pelos sentidos. Agora, ser provado pelos sentidos é uma coisa meio complexa, né? Provar coisas pelo sentido, tem coisas que não se prova pelos sentidos. Enfim. E o Kant afirmou que não podemos conhecer o mundo real nem a Deus. Se a gente não pode conhecer o mundo real nem a Deus, como é que ele pode estar dizendo que conhece isso? Né? Conheceu isso através de quê? Que não se pode conhecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz o seguinte: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Parece isso, né? Parece que quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, menos racional o homem fica. Fica mais, sei lá, mais inconsciente, digamos assim. Mais orgulhoso, mais cheio de si, mais prepotente no seu saber. E esse versículo traz luz para essa realidade. O versículo seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, a loucura da pregação é porque vai na contramão desse pensamento secular, desse mundo, que chega uma hora e eles ficam num beco sem saída, ficam numa contramão, não tem como defender questões como caráter, se não defender, por exemplo, o amor, ou a sublimidade da existência de Deus, né? De onde vem a bondade, generosidade, hospitalidade. Como refutar Hume e Kant? Bom, o Hume se limita a conhecer todas as coisas apenas no empirismo, na verdade, através dos sentidos. Mas isso é autocontraditório, porque os sentidos, ou os 5 sentidos, eles são enganosos, né? Vamos pensar na visão. A visão tem efeito de erro de ótica, ilusão de ótica. A gente tem ilusão de ótica. Pessoas já andaram no deserto atrás de um oásis e quando viu era uma miragem. Então, os sentidos não são um bom padrão, uma boa régua para a gente conhecer todas as coisas, porque a gente pode se confundir. É só você colocar, por exemplo, a mão dentro de um balde de água quente, tirar e colocar dentro de um balde de água gelada e você não vai sentir a mesma coisa, né? O Kant diz que não podemos conhecer o que é real, mas afirma que conhece o que é real.
Se ele diz que não pode conhecer o que é real, nem conhecer a Deus, como é que ele conheceu tudo isso? Então, eles estão violando leis da não contradição. O que podemos ter certeza é que a fé cristã é racional, sim, ela não é cega, e que nós conseguimos compreender Deus também por essa capacidade, por essa inteligência que ele nos dotou, e com humildade a gente pode perceber Deus escrevendo essa história, escrevendo o mundo de uma maneira muito espetacular. A busca por evidência de Deus. Basicamente, antes da gente se debruçar na fé, digamos assim, o conhecimento vem pela indução. A gente observa certos efeitos, a gente vai inferir certas causas, e esses efeitos e essas causas, elas também estão de acordo com leis científicas. Assim como a gente não vê a gravidade, mas vê os efeitos dela, nós também podemos ver os efeitos de Deus na natureza, no mundo. A gente vê essas evidências de várias formas, como eu já trouxe na aula passada, né? Os aspectos como o mapa da química no nosso corpo, a distância da Lua em relação à Terra, a distância e a posição da Terra em relação à Via Láctea. Tem tantos detalhes, tantas evidências, que estatisticamente seria impossível ter todas elas de maneira tão organizada, naquela capacidade que eu falei sobre as questões irredutíveis, né? Faz muito sentido, é racional considerar que existe Deus. Então, a criação e a consciência humana aponta para esse Criador. Alguém, por favor, pode ler para mim Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20? Romanos capítulo 1, 19 a 20? Por favor, alguém? Fica à vontade. Tá bom, obrigada. 19 a 20, tá. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Obrigado, Carol. Carol, você já percebeu a estrutura em hexágono, acho que é hexágono, de uma colmeia, de um favo de mel? Tem erros ali, parece tão perfeito, né? E eu descobri, por um irmão nosso que cria abelha, que é um apicultor, que tem uma posição certa para colocar aquele favo de mel. Tem uma posição que ele tem que colocar para cima, porque se ele inverter, as abelhas não põem mel ali, porque está do lado errado. Quem ensinou para ela, né? Aquela estrutura. Então, é como se fosse um desafio. Se a gente parar de maneira muito demorada para investigar a natureza, olhar para ela com um olhar crítico, mais aberto, nós vamos ver uma assinatura de Deus em todas essas coisas. Mas tem que olhar com humildade e responsabilidade. Claro que ela vai apontar para um Criador, mas tem que ser verdadeiro, né? Não pode mentir. Você tem que olhar com verdade. E se você olhar com verdade, com honestidade, se você olhar de maneira honesta para todas essas evidências na natureza, eu sei que vai apontar para Deus. Alguém pode ler Salmos 19, versículo 1? Posso ler. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Obrigado, Davi. Eu sei que é uma linguagem poética, mas tem uma verdade bíblica nisso. Então, se a gente olhar para a natureza, para os céus, para os luminares, para as estrelas, olhar de maneira responsável, verdadeira, genuína, vai comunicar Deus. Porque a palavra está dizendo isso. Que em algum aspecto ela aponta para Deus. E negar isso é indesculpável. É esse pensamento que eu quero trazer com esse ponto 5, que buscar por evidências de Deus, a gente encontra. E na aula passada eu disse que as pessoas refutam por questões volitivas.
Volitivas é uma questão de vontade, porque aquilo se choca contra o seu estilo de vida. O seu estilo de vida vai contra a proposta que Deus quer para aquela pessoa. E como ele vai negar, então, que não quer viver como a vontade de Deus? Tentar negar o próprio Deus e a existência de Deus, para ficar livre desse peso na consciência. Porque esse é um outro ponto que eu considero. Eu considero que todas as pessoas têm uma consciência, e essa consciência ora acusa e ora absolve. E de alguma forma, chega uma hora que a gente sabe o que é certo e errado. E para aplacar essa consciência que absolve e uma hora acusa e outra hora absolve, para essas pessoas o caminho seria negar Deus, do que lidar com esse confronto da consciência. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim. E fica mais fácil para essa pessoa, né? Embora a responsabilidade é difícil, mas para ela, o peso diminui, ela se auto-justifica, né? Quando ela nega Perfeito. Deus. Gostei muito dessa palavra, Helena. Ela se auto-justifica, né? Ela busca essa maquiagem, ou esse curativo para essa dor, para essa mente que está acusando ela de todo o tempo, né? E isso é descrer, não crer, ou negar. É um processo de negação, por confronto com o que ele está vivendo. Eu falei que existe uma evidência clássica, e a evidência clássica da existência de Deus, ela vai por alguns caminhos. E esses caminhos são caminhos de silogismo. Silogismo é estabelecer algumas verdades e confrontar entre elas para criar um pensamento lógico. Essas evidências clássicas baseiam-se na evidência cosmológica. Depois eu vou mandar esses slides para você, tá certo? Para vocês. O que é a evidência cosmológica? É o pensamento, é uma sentença em que se estabelece que tudo que começa a existir tem uma causa. Tudo que começa a existir tem uma causa. É um pensamento lógico, racional. Para pensar em alguma coisa que começou a existir. Se começou a existir, teve uma causa por trás. Então, próximo pensamento é: o universo começou a existir. Ora não tinha nada, ora teve alguma coisa. E a existência do universo, que teve um começo, implica que também ele teve uma causa. E tudo que teve causa, teve alguém que ocasionou isso, que começou isso. Se algo tem uma causa, essa causalidade, teve alguém que operou essa causa. O pensamento, a evidência teleológica, é a ideia de que o universo revela propósito e design. O universo tem um propósito, tem um porquê, tem um porquê de todas as coisas, e também tem um designer, tem uma maneira de existir que funciona. Não é um caos, é uma ordem muito bem estabelecida, em que os cientistas conseguem descobrir cada vez mais essa ordem, esse padrão em todas as coisas. Então, o universo revela propósito e design. Tudo que revela propósito e design teve uma causa e teve um causador, teve alguém que projetou tudo isso. Uma evidência clássica é a evidência moral, ou pensamento moral, que é a ideia de que a existência de leis morais universais exige um legislador moral. Por que a humanidade considera que matar é errado? Mesmo que existam guerras ou mortes entre tribos ou entre guerras, não é algo aceitável nas sociedades. Alguém matar uma pessoa, alguém matar uma criança, alguém matar os pais. É algo repugnante em todos os momentos da humanidade. Então, essa lei moral de não matar, por exemplo, é universal, exige um legislador moral. O outro argumento, então a gente tem um argumento cosmológico, um argumento teleológico, um argumento moral. Existe o outro argumento chamado argumento ontológico, que é a própria ideia de que um ser perfeito implica sua existência.
Se nós temos um mundo tão organizado, tão bonito, existe algo perfeito com relação a isso tudo, né? Existe a perfeição disso tudo. Então, quem criou o mundo que a gente acha tão maravilhoso? Alguém que é perfeito. Eu não quero me debruçar tanto sobre esses argumentos clássicos, porque a gente vai para um caminho que a gente não usa a Bíblia, digamos assim, né? Que é para, às vezes, apresentar para alguém que não crê nas Escrituras um argumento para ele começar a pensar, para você ir tirando as barreiras para chegar até as Escrituras. Mas eu vou deixar aqui para vocês depois pesquisarem, estudarem sobre esses argumentos. O ateísmo hoje tem um crescimento global, especialmente na Europa e em alguns países da Ásia também. E esse novo ateísmo do Richard Dawkins, do Sam Harris e dos outros, é algo que você vai ver as pessoas cultuando como se fossem celebridades, né? Seguindo como se fossem celebridades esse pensamento. E aí a gente tem o que a gente chama de movimento 3.0. O movimento 3.0, ele cede um pouco, considerando de que a religião tem alguns benefícios sociais, mas nega Deus. O que também não é bom. É pensar assim, a igreja é muito boa para tirar pessoas das drogas. A igreja é muito boa quando chega na favela e ajuda de maneira humanitária aqueles que estão com problemas. Mas eu não considero a igreja metendo o bedelho na minha vida, na vida do outro. Ela é boa enquanto tem benefícios sociais, mas pensar em Deus já é o outro ponto. Então, essa ideia é quase que ecumênica, né? Vamos pegar o que é melhor de cada religião, mas tirar Deus da religião. O vídeo que eu sugiro para vocês verem é Porque Ainda Acredito em Deus, de um cara chamado Ravi Zacarias, ou um outro do cara chamado William Lane Craig. Então, procura esses dois caras e esse vídeo, Porque Ainda Acredito em Deus, e ele estabelece as linhas para esse pensamento de defesa da fé nas Escrituras, de defesa em Deus, e ele vai pontuar algumas dessas coisas que a gente está falando aqui. Deixa eu só dar um pause aqui no compartilhamento, para eu mudar o slide aqui. Até aqui, algum comentário? Okay. Posso falar alguma Sim. coisa, Ranieri? Rapidinho. Por favor. Em Atos, acho que Atos 4, quando Pedro e João estão pregando, um dos líderes dos judeus diz: se isso for da parte de Deus, a mensagem deles vai continuar sendo real. Antes deles vieram outros e quando esses morreram, a mensagem deles se dissipou. E o cristianismo ele se prova real justamente por isso. Se passaram mais de 1.900 anos e ele se mantém real e atual. Então, se a gente for seguindo uma linha de raciocínio um pouco mais racional quanto a isso, é inevitável de que a religião, cristianismo, o que chamamos de cristianismo, o que chamamos de aproximação a Deus, é a única maneira correta de se interpretar o mundo à nossa volta. Fora isso, é devaneio, é loucura. Perfeito, exatamente. E aí, trazendo, por exemplo, esse desenvolvimento do ateísmo, dá para ver a razão da qual originou esse pensamento no coração dessas pessoas, né? O que eles estavam querendo buscar com tudo isso? Não eram virtudes nobres de estabelecer uma humanidade melhor. Pareciam ser princípios muito egoístas, muito próprios, muito cheios de raiva, querendo combater alguma coisa ao invés de tentar trazer ao mundo melhor nesse sentido. E cada um estava medindo o quanto era mais esperto, o quanto era mais sábio, mais inteligente do que um ao outro, esses argumentos. Enquanto se degladiavam intelectualmente, eles não estavam buscando a melhoria do mundo nesse sentido, né? Os fundamentos não eram tão nobres como a gente vê em Jesus Cristo, nesse sentido. Alguém já tinha visto esses filósofos, já tinha tomado contato com alguma dessas fontes que eu citei aqui?
Sim, senhor. É. Pois é, esses caras estão por aí. De vez em quando vocês vão pegar um livro e ver uma citação como essa. E vamos pensar, então, o que a gente pode fazer para apresentar a nossa fé. A Bíblia estabelece uma direção. Ela vai nos dizer que o testemunho do cristão, o testemunho do discípulo de Cristo, ele deve assumir uma certa posição diante dos ateus, ou diante de quem nos critica, por exemplo. Alguém pode ler para mim 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15? Posso ler? 1 Pedro 3,15? 3,15. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estou vendo que a tela não foi possível compartilhar, mas vocês viram o que eu exibi antes? Não. Sim, antes nós estávamos vendo. Ok. Quem que leu agora? Foi a Carol ou foi a Cris? Cris. Cris. Ô, Cris, qual é a primeira coisa que nós, discípulos de Cristo, temos que desenvolver na nossa vida para defender a nossa fé, de acordo com essa passagem? Como que é a pergunta? Desculpa, fala de novo. Qual que é a primeira coisa, o que a gente tem que desenvolver em primeiro lugar, quando a gente pensa em defender a nossa fé, de acordo com 1 Pedro 3,15? A esperança em Cristo? Ele diz uma coisa antes ainda. Para responder? Ou a santificação? Antes, santifique Cristo. Não é? Olha lá. Ó. Antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. A primeira coisa é estabelecer Cristo como prioridade. Estar separado. Ser de uso exclusivo de Cristo na nossa vida. Santificar Cristo como o nosso dono exclusivo no nosso coração. Isso é interessante. A direção que eu imagino que Pedro está dizendo é que nós vamos ser a evidência de Deus para algumas pessoas. A nossa vida transformada, santificada, tendo Jesus como meu Senhor na minha vida, a partir disso é que Deus vai começar a trabalhar para que eu possa testemunhar a minha fé para as pessoas. Antes de usar a razão, é usar a minha vida. A minha vida alcançada vai demonstrar a eficácia do Evangelho e vai demonstrar a presença de Deus na minha vida. Antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Aí ele vai dizer, estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Essa preparação, para mim, começa lá atrás, quando eu santifico Cristo como meu Senhor. E também esteja preparado, que é como se fosse uma vida inteira dedicada a Deus. E aí, quando alguém pedir razão da esperança que há em mim, talvez seja pelo fato de que ela consiga ver em mim que eu sirvo a um Senhor, que eu sirvo a Deus. E este argumento vai ser muito forte quando eu trabalhar a apresentação, a defesa da minha fé. Mas ele vai dizer mais. Versículo 16. Pode ler, Cris, para a gente? Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência e de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Que interessante, né? E aí, quando a gente estiver com a razão, quando a gente estiver munido de argumentos,
quando nós estivermos estabelecidos nos princípios, nos critérios de servir a Deus, santificado Cristo no nosso coração, a gente deve apresentar ou dar respostas sobre a razão da esperança que há em nós, de maneira mansa e com respeito. Nunca desrespeitando a pessoa, nem se exaltando, mas conservando a boa consciência. De forma que, se alguém falar de nós, fala de maneira maldosa contra o bom procedimento que há em nós. Não deve haver mau procedimento do qual ele pode falar contra nós. Se houver alguma coisa que tenha contra nós, que seja de maneira maldosa contra o bom procedimento. E se ele falar contra o nosso bom procedimento, porque a gente está em Cristo, que isso possa gerar vergonha contra aquelas calúnias. A pessoa deve ficar envergonhada por ter falado contra nós que guardamos esse bom procedimento. Não é interessante isso? Que então, o amor, o bom procedimento para com Cristo é a maior arma, seja de defesa ou de ataque contra esses argumentos contrários à vontade de Deus. A gente vai devolver de maneira respeitosa, de maneira humilde, vai responder de maneira com boa consciência, né, com mansidão, com respeito, aquilo que eles vão nos acusar. Então, eu fico incomodado quando tem aqueles debates entre ateu e cristão, ou entre cientista e teólogo, e eles começam a se exaltar e se agredir, ou se acusar de maneira violenta. Não está Cristo ali. Cristo não está nesse debate. A gente ganha com paciência, com amor, com consolo. Se o lado de lá se exaltar, aí a gente diz, olha, encerrou a conversa. A gente já está indo para um caminho que não vai ser bom, então vamos parar por aqui, não vai dar para conversar agora, talvez no outro momento, quando a gente estiver calmo, a gente conversa sobre isso, não é? Sim, Cris. E agora que você falou uma coisa que eu não tinha pensado nisso antes, lá no começo, quando você estava explicando, antes a gente fica em Cristo, né? Eu até coloquei a observação que você falou, que a gente tem que usar Deus como evidência na nossa vida, né? Porque o que dá a entender, quando igual agora a gente está estudando com você, parece que é um estudo que alguém fez e que está passando para nós, vamos dizer assim. Mas não, que essa evidência de mostrar Deus em nossas vidas é a nossa realidade, né? Agora parece que caiu uma ficha, assim, que é esse viver Cristo mesmo que vai mostrar a evidência para as pessoas da existência deles e da nossa fé. Porque, às vezes, a gente estudando isso, tem a impressão que está algo meio que lá longe, né? Foi feito um estudo, várias pessoas estudaram, né? Tiveram o seu tempo ali para isso. Mas você olhando, agora me veio isso, falei, cara, é isso mesmo, é ter Deus como evidência na minha vida, é viver, é ter essa separação que você acabou de mencionar, né? Isso, exatamente. E aí, quando tiver uma brecha, quando tiver uma vulnerabilidade na vida daquele que está em dúvida, naquele que está em descrença, quando tiver essa necessidade, ele vai talvez ter a oportunidade de buscar aquele que sempre foi fiel a Deus, ou que ele sempre viu constância, ou sempre viu integridade. E aí a gente pode ser essa fonte de confiança, de fé, para que ele possa se socorrer. Se nós não agirmos como Cristo, esses argumentos, às vezes tão fortes, tão elaborados, tão contundentes, eles não vão ser eficazes para alcançar alguém. Então, fica só no campo das ideias. A nossa vida tem que ser usada como evidência. A gente pode, sim, argumentar de maneira profunda, organizada, bem trabalhada, mas se a nossa vida não estiver arraigada em Cristo, vai dar brecha para enfraquecer nosso argumento. Né? O que a gente fala deve ser acompanhado com uma vida. Porque a gente vive assim, a gente está testemunhando dessa maneira. E pode ver isso como evidência. Abram, por favor, em Atos dos Apóstolos. Capítulo
26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Pois bem, nós temos aqui a declaração, ou a narrativa feita por Lucas, daquele episódio de Paulo diante do rei Agripa. E a gente sabe que a conversão de Paulo, também, além do propósito de salvação, de alcançá-lo para Deus, Deus tinha dito que se importava que Paulo pregasse diante de reis, de autoridades, pregasse o nome dele entre os gentios. Fazia parte do ministério, da missão de Paulo, ser esse apóstolo que ia representar Deus diante dos gentios e diante das autoridades deste mundo. E ele está aqui diante do rei Agripa. Ele tinha estado antes diante de Festo, e agora ele está diante de Agripa, e de Berenice também, né? A Berenice é a mulher do rei Agripa. E olha só o argumento que ele vai usar para descrever a sua fé em Jesus. A partir do versículo 1, eu estou lendo na NVI. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. É interessante, porque Paulo vai defender a sua posição, porque ele estava sendo acusado pelos judeus de alguns crimes puníveis pelo Império Romano. Mas ao invés de defender para ele ser liberto da prisão ou da condenação, o que ele vai defender é a sua fé. Ele vai defender o que ele acredita. Versículo 2. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Olha por onde é que Paulo começa a sua defesa. Ele começa a dizer que nem quando ele não era cristão, quando ele era só judeu, ele andava fora dos ensinos da lei de Moisés. Que ele era um homem íntegro, que ele era um homem honrado, que buscava viver com zelo aquilo que ele acreditava. Ele tinha um comportamento ilibado no que dizia a lei de Moisés. E que os judeus que agora o acusam, com controvérsias, não poderia dizer nada contra ele naquela época. Então ele parte do ponto de que a sua vida testemunhava aquilo que ele acreditava e seguia. Não tinha... Agora eu esqueci o nome da palavra, quando você se comporta de um jeito e fala de outro. Como é o nome dessa palavra? Hipócrita. Hipócrita ou incoerência. Não era um incoerente, né? Hipócrita ou incoerente. Obrigado. Versículo 8. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa às nossas 12 tribos, essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Olha ele dando prova da esperança dele aí, ó, dando testemunho da esperança dele. Qual era o testemunho da esperança dele? O fato que ele não negou a sua fé, inclusive diante de ser preso e condenado por causa dela. Será que ele não acredita mesmo no que ele está dizendo? Claro, ele está disposto a morrer pela sua fé. Versículo 8. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Jesus ressurreto é o pilar central daquilo que nós acreditamos.
é o fato de Jesus morrer, ser sepultado, e muito mais, o fato dele ressuscitar, que nós cremos no que cremos e por que nós cremos. Por isso que a gente está falando sobre as evidências da ressurreição, que vai ser um pouco mais à frente na aula, mas a gente está estabelecendo as bases da agora, né? Versículo 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Então ele está dizendo que não começou crendo em Jesus. Ele não era um fanático. Ele começou se opondo à mensagem de Cristo. Ele era não só um acusador, mas ele era um opositor da pregação dos cristãos. Ele não começou crendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Versículo 10. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então ele era um perseguidor do caminho. Era um perseguidor da fé em Cristo. 11. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-lo e tentava forçá-lo a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Então ele está estabelecendo como era o seu comportamento, que diante do seu zelo para com a lei de Moisés, ele entendia que era necessário combater os ensinos de Cristo e levar à morte todos os cristãos. Versículo 13. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e converter-lhes das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que Agripa poderia pensar? Como é que um homem que antes perseguia cristãos, combatia a mensagem de Cristo, matava cristãos, perseguia cada um deles, agora está defendendo a mensagem de Cristo? Alguma coisa aconteceu. Ninguém muda de uma hora para outra assim. Ninguém muda. Versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e a toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras para que mostrassem seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até os dias de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Então ele está dizendo uma outra prova. A primeira prova é a mudança da sua vida. Segunda prova, as profecias. As profecias se cumpriram. Eles sabiam, séculos atrás, o que haveria de acontecer, e ele está dando provas do cumprimento dessas profecias. Que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso.
Ele está dizendo, eu não perdi as faculdades mentais. Eu continuo raciocinando de maneira estruturada e lógica. O que aconteceu na vida dele é que ele não dá para explicar sem tirar a fé como ingrediente necessário. Versículo 26. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Ou seja, chegaram testemunhas até o rei. Eles sabiam dessas coisas. Existiam evidências externas do que ele estava dizendo. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Esses acontecimentos não foram em secreto. Não foi num lugar longínquo, num lugar fictício. Não foi uma fábula, não foi uma invenção. Foi um lugar real, com pessoas reais que testemunharam e essas informações chegaram até o rei e ele pode investigar e procurar saber dessas testemunhas. Versículo 27. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Que poder dessa pregação, não é? Diante daquele rei, tinha um sujeito que matava cristãos e agora tem alguém pregando essa mensagem com coragem, eloquência, com vigor, com intrepidez. E como explicar essa mudança tão drástica, se não por ele ter realmente visto Jesus? E ele está demonstrando isso com a vida dele, com a vontade dele, inclusive, de se render para aquela condenação, se acontecer. O fato é que ele não pode mudar o seu testemunho, o seu relatório, porque é real. Então ele usou a sua vida, usou o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos profetas, as profecias, demonstrou os outros testemunhos de todas as outras pessoas, e ele está apresentando isso como argumentos de defesa da sua fé. E começou em ele santificando Cristo como Senhor em sua vida primeiro, para depois usar todos esses outros argumentos. Então, a gente pode entender que a fé cristã é coerente, ela é racional, é coerente e racional. Mas, acima de tudo, a fé cristã, ela é vivencial. A fé tem que ser vivida. E se a gente focar na cruz e na ressurreição, a gente tem a base histórica da fé cristã e, a partir dela, a gente pode viver como Cristo nos diz para viver, para que nós possamos ser testemunhas da eficácia do Evangelho. Então, mesmo que o ateísmo prometa uma certa liberdade, ela nega o sentido verdadeiro da vida. É a fé em Cristo que nos oferece uma razão, um propósito, uma esperança e uma vida verdadeira. No cristianismo é que a gente pode ser livre, realmente. O ateísmo não produz liberdade em ninguém. Aprisiona, inclusive, a mente, nesse sentido. Essa conversa que eu queria ter com vocês, fazendo um pouco de histórico de como se desenvolveu o ateísmo e todas essas vertentes, para depois chegar lá no ponto em que eu vou apresentar Jesus, para vocês terem um pouco de sentido de que como eles pensam é uma construção histórica, inclusive, de decisões que eles tomaram. Eles decidiram se afastar e se debruçar nesse estilo de vida. Porque assim como o cristianismo é um estilo de vida, a gente vive aquilo que crê, o ateísmo também vive aquilo que eles creem. E tem impactos na sociedade e na vida deles. Só dizer não acredito em nada não é
dizer assim, eu não acredito em nada, não significa dizer que não tem consequência nenhuma. Tem consequências, sim. Graves consequências. Isso é danoso. Isso traz mal. Isso é perigoso. Então, são esses pontos que eu queria trazer hoje para a nossa conversa, para a gente depois começar a pensar sobre a ressurreição de Cristo e como isso impacta na nossa vida. Vocês estão conseguindo ver a linha de pensamento? Sim, senhor. Beleza. Eu não sei se vocês tiveram acesso aos slides da aula passada. Eu salvei em PDF e mandei, acho que para o Guilherme. O Guilherme pode passar para vocês. Guilherme, você tem esses slides? Tenho, mas eles não tiveram acesso, porque eu não mandei. Eu não recebi. Eu também. Eu não recebi. Egoísta. Primeiro tem que ter o pagamento para receber. Ó, cara, que interesseiro. Né? Ele quer só para ele, Ranieri. Eu vou mandar. Eu mandei uma versão mais bonitinha, mais organizada, e eu vou mandar a de hoje também para ele, e ele passa para vocês todos. Mas é para passar, viu, Guilherme? Confia. Manda para mim. Eu vou mandar já. Não, manda para o pai Tá dele. bom. O pai dele está presente, o pai dele manda para todo mundo. Boa. Muito bem. Eu quero agradecer muito a disciplina e o interesse de vocês. Quero pedir perdão pelas 2 horas de aula direto da semana passada. Hoje a gente vai terminar no horário. Mas eu queria que essa conversa estimulasse em vocês a pensar, incomodasse vocês de alguma forma, provocasse em vocês alguma coisa para pensar nesse tema, já antecipando alguma mudança, alguma posição que vocês precisam tomar com relação à fé em Jesus. E eu louvo a Deus pela virtude em cada um de vocês de desejar crescer no conhecimento e na fé em Deus. Me anima, me edifica. É melhor do que receber um Pix. Ouviu, Guilherme? Diga por você. Cadê? Tá bom. Então, até próxima terça. Sim, senhor. Beleza? Obrigada, Ranieri. Obrigado, Ranieri. Obrigado. Espero não ter sido confuso com tanto nome esquisito, tanto nome de gente esquisita e teoria. Os nomes não são tão fácil, mas a ideia é importantíssima, racional, né? A linha de... Você orar para a gente finalizar, Ranieri, por favor? Posso? Acho que o Wagner está tentando falar alguma coisa, Wagner? Eu só agradecer só, Ranieri, a aula, muito boa. Obrigado, irmão. Oremos. Deus, nós queremos muito crescer em fé, no conhecimento, na virtude. Queremos crescer na dependência do Senhor. Queremos santificá-lo como Senhor em nossas vidas. E através do que o Senhor tem realizado em cada um de nós, queremos testemunhar a eficácia do Evangelho, como é real, como é útil, e como nos dá liberdade, Senhor, como nos enche de sentido, de propósito. Nos ajuda a comunicar isso com mansidão, com humildade, com leveza, e apresentar Jesus para as pessoas como ele quer ser apresentado, não como a gente quer te apresentar, mas como o Senhor quer ser apresentado. Nos usa, Senhor, como discípulos amados, para testemunhar o que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nos ajuda a nos comportar, a nos posicionar de acordo com o caráter de Cristo. E que o nosso crescimento espiritual, que a nossa transformação, possa revelar Jesus em cada detalhe, seja no que a gente pensa, no que a gente fala, no como a gente se comporta, nas nossas intenções, nos transforma poderosamente, nos abençoa, Pai, para vivermos estes dias glorificando o Teu nome. E em nome de Jesus, que a Ti oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém.